Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esta quarta-feira Aprendendo com André Luiz. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Hoje nós estudaremos o capítulo 16, com o título No Poço de Socorro. A apresentação do estudo de hoje será da Márcia Tezelli. Márcia, é com você. Boa noite, meus amigos. Vamos lá conversar a respeito de um capítulo extremamente interessante. Mas antes disso, né, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Pai Todo-Poderoso a sua presença na noite de hoje, o seu auxílio amoroso e carinhoso dos nossos amigos espirituais. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de aprendizado e a reunião com amigos tão queridos, tanto do plano material quanto do espiritual. E que coordene e ajude e que esses nossos estudos de hoje nos elucidem e nos expliquem muitas coisas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, vocês estão vendo, olha só quem chegou. A Mauri chegou, Mauri. Nós estávamos perguntando de você. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mauri. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí anonimamente, não, escondidinhos, né, que eu entendo bem, que às vezes a gente quer ficar escondidinho. Mas vamos todos participar, aqueles que quiserem perguntar alguma coisa, falar ou interromper, estão à vontade, tá? Nesse capítulo 16, a gente vai discutir a respeito das impressões de André, dele chegando nesse posto de socorro. Para ele foi uma grande surpresa, tanto para ele quanto para qualquer um de nós, eu acredito que se estivesse no lugar dele, né? E ele, como é rico em detalhes e, graças a Deus, bastante curioso e observador, ele traz toda uma riqueza de detalhes, as impressões dele e tudo mais. Eu achei extremamente interessante aquilo que ele disse. Então, eu vou começar a passar para a gente, para nós leiamos juntos aqui, né? Então, o André começa. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei a Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Nem imaginasse, quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrastes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamentalmente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria deste expediente, dado ao seu poder espiritual acima de todas as existências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então, esses primeiros dois parágrafos aqui são extremamente ricos, né? Então, ele começando lá, voltando um pouco para a gente discutir a respeito. Deslumbrava-me a visão de castelo soberbo, quer dizer, o estilo da construção remete ao tempo em que ela foi edificada, né? Assim como o nosso lar também foi edificado em 1400 ou 1600, se não me engano, há 400 anos atrás. Esse aqui demonstra também qual é a origem arquitetônica das pessoas que ali o construíram, né? E ele ficou surpresíssimo em verificar que existia defesa. Como diz, o único lugar que as portas são abertas são nos infernos, né? E não naqueles lugares onde há necessidade de preservar alguma coisa, né? E as defesas, como depois, várias vezes, André Luiz já nos falou em vários capítulos de todos os seus livros, são elétricas, são magnéticas, são através de animais,
são de dardos mesmo, e é impressionante a riqueza de possibilidades que eles têm. Quem imaginasse tal a instituição localizada em zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza, quer dizer, existia uma fortificação muito grande. E ele aí fala sobre a noção de céu e inferno, fundamenta que isso é fundamentalmente arraigada na nossa crença, e faz uma observação que eu achei magnífica. Não é porque as pessoas desencarnam que elas mudam de personalidade. E ele faz um paralelo interessante. A gente muda de casa e não muda de pessoa. Nós continuamos a mesma pessoa, né? Levamos conosco aquilo que construímos, né? E depois ele faz menção à humildade de Aniceto, que, respeitando as dificuldades dos que o acompanhavam, se fez simples e tocou uma campainha, esperou ser aberta. Eu achei extremamente interessante esse introito aí. O que vocês podem acrescentar? Ele deu ênfase nessa questão da humildade, né? Uhum. E dá para traçar um paralelo quando os mestres falam, né? E também os mentores espirituais, quando eles falam que a gente deve fazer sem esperar nada em troca, deve fazer não para se aparecer, não para que o outro veja, né? Fazer tudo em silêncio, que é simplesmente o nosso trabalho, a nossa tarefa diária, né? Aquilo que a gente está realizando é a nossa tarefa diária, e nós não estamos fazendo nada que não seja como instrumento divino, né? Então, tudo isso vem reforçar essa questão que ele fala quando ele quer se colocar igual aos outros, porque realmente ele é igual, né? Ele apenas está num adiantamento, né, dos outros, mas ele sabe, né, que as pessoas que estão, os seres que estão mais evoluídos já, né, espiritualmente, eles sabem que todo mundo vai chegar naquele lugar que eles chegaram, né? Só eles chegaram um pouquinho na frente, mas os outros estão vindo, fazendo a mesma caminhada, o mesmo processo do caminho. E Yogananda fala, né, que o mais importante não é o lugar que você vai chegar, mas é o caminho, né? A gente precisa prestar atenção no caminho. O que eu estou fazendo todos os dias? Porque é daí que vem meu aprendizado, é daí que vem a minha transformação. Inclusive, ele fez com um discípulo dele, ele pediu para ele subir lá no alto da montanha, e o discípulo pensou que tinha algo muito interessante lá, e lá tinha uma pedra, né? E ele mostrou que o caminho que a gente precisa prestar atenção. Porque é ali que está a nossa lição, né, diária para essa transformação. E é isso. Mauri, pode falar. Boa noite, pessoal. Eu achei interessantíssima essa questão dele tocar a campainha, né? Como ele falou, já tinha condições de talvez atravessar, teleportar, transpassar aquela muralha de uma maneira mais simples, mas pelos outros ele resolveu entrar pela porta. Tem no capítulo anterior, se não me engano, também, tem um movimento nesse sentido de diminuir a vibração dele, os raios de luz, né? Para não humilhar, entre aspas, não afrontar os outros que estavam numa condição mais pesada das vizinhanças. Outra coisa que é esses muros, a gente, como a Márcia falou, né? A gente já viu em vários outros locais e faz todo sentido, que é o mesmo motivo pelo qual nós temos portas em casa, né? Se nós estivéssemos num mundo ditoso, feliz, de seres iluminados, talvez não fosse necessário. Por quê? Porque você teria só esse nível vibracional, essa fraternidade e esse amor paralelamente, assim, né? Todos os habitantes teriam essa possibilidade. Lá eles estão numa região que é difícil mesmo, né? Se deixar a porta aberta, vai dar bagunça. Então, muito, muito sensato, né? Ter esse cuidado todo, essa segurança, como a Márcia falou, é necessário para que haja harmonia lá dentro. E a gente vai ver, né? A diferença do ambiente de fora com como é lá dentro. Eles vão descrever. Olha, na verdade, amigos, eu acho, em relação ao Aniceto,
que onde eles estivessem, no momento, por exemplo, se eles estivessem no nosso lar e pensassem nesse posto de socorro, nesse exato momento eles já estariam lá dentro. Eu penso que toda essa trajetória que ele está fazendo, todos esses lugares que ele está visitando, essa morosidade na locomoção, isso é muito mais didático para aqueles que o estão acompanhando, é muito mais elucidativo para eles entenderem o ambiente que eles se encontram do que para simplesmente o transporte. Eu penso assim, porque eles já estão evoluídos, eles pensam, só basta pensar, como diz a mãe do André, né? Pensar em algum lugar e lá está, né? Então, eu fico imaginando como que é interessante a humildade, como a Badia falou deles mostrarem todo o ambiente para os seus tutelados aí, né? Para os seus aprendizes, no caso, o André e os que estão acompanhando. Isso tudo é muito mais didático do que necessário, eu acredito, para eles chegarem lá. Não sei se me fez entender. Bom, se alguém ainda tiver mais alguma coisa, senão a gente passa para o nosso próximo slide. Bom, atendendo-nos, dois servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, nas dobradiças, né, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Quer dizer, tudo feito conforme a densidade de onde eles estavam ali, né? Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. E ali ele era conhecido pela evolução, né, o Aniceto. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Então, o que eu achei interessante aqui foi eles falarem a mesma coisa, os dois ao mesmo tempo, né? Aqueles que abriram a porta. E outra coisa interessante foi o fato de Aniceto levantar a mão e essa se fazer luminosa, quer dizer, ao mesmo tempo que ele foi recebido, ele também jorrava luz para esses irmãos. Ele jogava a sua luz, a sua bênção, como assim, para eles. Também retribuía aquela saudação carinhosa, né? E o que eu mais acho interessante todas as vezes que a gente lê sobre esses locais, é que eles parecem muito maiores por dentro do que por fora. Não sei se vocês têm essa impressão quando alguém os descreve, né? Que sempre que eles descrevem por fora, é um castelo, é uma muralha, é uma sombra. Aí eles entram, tem aquela imensidão de jardim, aquelas coisas maravilhosas, aquele monte de pavilhão. Eu acho bastante interessante isso. E às vezes a gente repara também na descrição do próprio centro. Tem um grupo chamado Arca, aqui na internet, que também é sobre o Ramatiz, do grupo que se diz orientado pelo Ramatiz, e eles sempre falam das dimensões espirituais do centro, e que falam que os centros são bem maiores, mesmo espiritualmente, quando se vê de fora, eles são maiores quando você entra. E eu acho isso interessante, não sei se vocês algum dia tiveram essa impressão. E as luzes ali, as sombras não eram tão densas, né? Ele, mais para frente, aqui no próximo slide, ele vai dar uma explicação de por quê. Ali já tinha uma luz de como se fosse um pôr do sol, aquele diz aqui, cadê? As sombras, sentimos banhados em suavidade crepuscular, como um crepúsculo, né? Por grandes focos de luz radiante. Esses focos de luz eu ainda gostaria de entender se eram só
os aspectos mentais das pessoas que estavam ali, ou se existia realmente luzes que eles acendiam ali de alguma maneira. Está aberto a vocês comentarem. Se ninguém vai falar, vamos dar uma sequência que ele já vai mostrando mais coisas, né? Aí, continuando. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo fácil. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu, que no caso Aniceto, né? Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que cada lugar que vocês ainda não podem perceber, quer dizer, acredito que grande parte da natureza e das situações ao redor dali, eles ainda não conseguiram apreender, não conseguiram observar do todo, né? A natureza é a mãe amorosa em toda parte, mas em cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Aí fizeram-se as saudações, né? Meu caro Aniceto, falou o carvalheiro, abraçando o nosso instrutor. Meu caro Alfredo, minha nobre Esmalha, respondeu Aniceto, sorridente. Mas então, vamos voltar um pouquinho a essa parte lá. As árvores eram imensas, frondosas, antigas, com carvalhos antigos, quer dizer, aquilo realmente foi construído há muito tempo, né? Não à toa mostra a arquitetura feudal. E havia luz no céu agora, mais luz, conforme eles iam entrando dentro daquele posto de socorro, que para mim de posto não tem nada, é um lugar enorme, parece uma pequena cidadela, né? Havia mais luz no céu, parecia que o vento estava mais tranquilo, a suavidade ali tocava. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Você pode estar no pior ambiente, você às vezes está num bairro ruim, num lugar perigoso, mas você entra num larzinho, por mais simples que seja, e ali tem uma boa vibração, você se sente mais seguro, você já se sente feliz. Pequenos ambientes assim, como diz o próprio André Luiz, através de Chico, né? Pode ser que seu ambiente seja um canto de quarto, mas aquele canto de quarto tem que refletir a sua mente, a sua segurança, a sua natureza. Né? Eu achei bem interessante aqui. O que vocês acham? Pode falar. Me chamou a atenção quando ele fala da mãe natureza, né? Quer dizer, ele fala que em todo lugar ela é exuberante, ela é uma mãe, só que ela depende muito da nossa influência, né? Quer dizer, da nossa questão mental, da nossa energia, para ela ser exuberante ou não. E eu acredito que até a questão como que fala, da substância, né, que essa planta nos traz para a saúde, ela interfere, né, dependendo da nossa energia ou não. Mas se a nossa energia, ela interfere nessa natureza, imagine dentro da nossa casa, a nossa influência, né, nas águas, não só nas plantas que a gente tem em casa, mas na água, na nossa alimentação, né, nesse ambiente que nós temos, quer dizer, aqui ele está mostrando essa influenciação, ele está falando da natureza, mas ela interfere em tudo, né? Então, até dentro da nossa casa, depende da energia, da vibração que nós estamos tendo, do nossa questão mental. Por isso eles insistem tanto, né? Eles sempre falam para a gente, sempre falam para as pessoas que precisa mudar o campo mental. Por quê? Porque isso é tudo, né, na nossa vida. Se a gente tiver em conexão com algo bom, em conexão com o divino, tudo à nossa volta vai estar muito mais harmonizado e a natureza também vai nos favorecer mais do que se nós estivermos em desequilíbrio. A Mauri pode falar. Eu percebi essa questão também, de novo, mais uma vez, esse tema
sobre a natureza, eu que, né, gosto das plantinhas de maneira geral, então, mas a gente sempre percebe que aqui é o rascunho da coisa. Do outro lado, né, a Exatamente. obra também vai falar, né, do outro lado Uhum. lá está o original, aqui é a cópiazinha, né, meio estilizada da coisa, né, desconstruída, sei lá. Mas tem uma hora que ele fala também da era florida. Era uma planta que nós temos aqui. Ele fala, não, mas é diferente da terra. Fala, pô, É mas que diferente. sacanagem. Toda uma muda dessa aí, né? E é interessantíssima essa parte que a Badia falou da esfera mental, e eles falam exatamente isso. Essa parte reflete o estado mental dos que vivem nesse pouso de assistência fraterna. E isso me lembra a questão, o planeta vai evoluir. Nós, né? Planeta é o que o rochedo ali vai também, né? Também tem a evolução do mineral e do vegetal, a gente sabe disso, mas nós temos uma possibilidade de imantar até esses os vegetais e um aos outros, né? Com a nossa produção mental. Então isso que vai de fato modelar como modelava lá o ambiente, mesmo no ambiente de tormenta, como o Paulo mandou lá o vídeo, né? Um meio bem Uhum. difícil, né, de hostil, de muito sofrimento, muito mentalmente bombardeado, até dos que estão lá internados, você consegue ainda assim manter algo florido e pacífico em meio ao caos. Então, sintonia mental. Há uns anos Eu atrás, fiquei bem pensando, antigo. desculpa, tá, só complementar um pouquinho o que o Amaury falou, a questão da era, né? Quer dizer, a nossa era aqui, ela nem tem flor, né? Ela já é só o raminho, e o a deles tem flor, quer dizer, a original, ela tem flor, a nosso mental já deve ter detonado a florzinha dela. Pode falar, Márcia. Então, um tempo atrás teve um filme chamado Como Água para Chocolate, onde a cozinheira, no caso, uma das filhas da dona lá, todas as vezes que ela estava triste, ela imprimia aquela tristeza na comida e todos choravam no almoço. Vocês lembram desse filme? Se ela estava alegre, todos cantavam. Se ela estava melancólica, e assim ia. É claro que é um filme bem, bem caricato, né? Mas é bem isso, que é a alimentação, tudo aquilo que a gente coloca, a nossa energia, é bem patente, assim, né? Como que aquilo vai. Eu O só vou trabalho de dar um cirurgião, depoimento. né? O trabalho de Tá, cirurgião, né, a pode Mauri? terminar. Tem que pôr muito amor na cirurgia. Esses cachorros estão aqui, você sabe. Pode Eu falar, só vou dar Vadir. um exemplo de vida de quando eu era criança. A minha irmã, tinha uma das minhas irmãs que sempre ela mais que fazia a janta em casa, né? E aí eu sabia o dia que a comida ia estar maravilhosa, porque era o dia que ela estava cantando uma música que chamava Dona Felicidade. E isso era verdade. Quando ela estava cantando aquela música, eu dizia: hoje a janta vai estar gostosa. E era real. Era uma percepção de criança quando eu era. Quando eu vi ela estava cantando Dona Felicidade, sabia que aquele dia a comida ia ficar boa. Por quê? Porque ela estava feliz fazendo a comida. Segundo Miramês, a gente come o nosso pensamento, né? A gente bebe o nosso pensamento e a gente respira o nosso pensamento. Mais retroalimentar que isso é impossível, né? Quer dizer, a Ele gente... fala assim, naquele livro sobre pensamento, né? Que quando você recebe um copo de água, se alguém te traz um copo de água, você tem que demorar um pouquinho para tomar aquele copo d'água. E a pessoa pode estar trazendo aquele copo de água cheio de amargura, de coisa. Aquilo está impregnado, né? Aí o certo é você demorar um pouquinho, tentar entender o que a pessoa, né, está pensando, vibrar bem, dar uma depurada naquilo ali, porque senão... Fazer uma oração, né? Você sabe que isso é muito também visível na amamentação. A mãe estressada não é só uma questão de hormônio, né? O leite sai com veneno mesmo, né? Com fluidos muito... Aí a criança tem diarreia, tem problemas. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão do que a gente come, que a gente bebe, né? Do ponto de vista fluídico, né? E a criança, geralmente, quando a criança chora muito, não é o choro dela, ela está chorando pela mãe
que segurou toda aquela barra e que ela não chorou, aí a criança chora por ela. E essa questão da água aí, eu aprendi com você. Então, quando chega, por exemplo, ali na aguadinha, eu seguro o copo e fico segurando ele um pouco, porque eu nunca me esqueci disso que você falou. E, por sinal, lá chama aguadinha. Aguadinha. É isso aí. Vamos lá, vamos ver o que acontece para frente. Então, após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao meu dever. E, como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Aí começa a ficar a anteninha de André Luiz ligada, né? Pois que considerei intimamente André, né? Não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos, como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substâncias idênticas ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. Então, é aquela apresentação de humildade, e uma humildade sem afetação, acredito, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem uma falsa modéstia, querem ser elogiadas, querem ser elevadas. Aqui não, o elogio é sincero, o desvio do elogio também é sincero. Ele estava mais feliz em estar recebendo as pessoas ali e fazer uma bela acolhida, né? E tudo era muito bonito. O que eu achei interessante é que agora a idêntica ao mármore apresentava-se pela transparente beleza. Hoje em dia, na arquitetura, já existe uma lâmina de pedra que, se você fizesse essa lâmina de pedra, ela forra os móveis e você pode pôr luz dentro. É como se fosse um mármore transparente. Quando eu li isso há 200 anos atrás, eu ficava imaginando o que seria uma substância idêntica ao mármore, uma transparência, né? E esses tempos atrás, quando eu fui numa exposição, eu vi essa situação de uma lâmina que parece de um mármore e acesa por dentro. Aquilo é muito bonito, assim, deve ser algo que começou a se semelhar. Quer dizer, começa lá, aí vem uma cópia bem inferior para cá, mas já começa a vir, pelo menos, né? Já é alguma coisa. E vocês gostariam de falar a respeito? Não, só complementar aqui, por exemplo, no caso do Alfredo, além dele não querer, né, essa questão do elogio, porque ele sabia, né, da situação dele, que a gente vai ver lá no outro capítulo, então a situação dele não era boa, né? Então ele sabia, não vou comentar, claro, senão vocês vão estragar meu capítulo lá, mas não vou adiantar, mas ele sabia que ele tinha muita dívida ainda contraída ainda para ele passar, quer dizer, né, aquela visão que ali o André Luiz teve dele, ele sabia que não era ainda a visão real, né, dele também, então ele teve a humildade, né, de se tocar na questão aí do elogio também. Mas o que eu acho bacana também, você está certa, Badia, é que, assim, não é qualquer esforço, ele está dirigindo esse posto de socorro, e acredito que deve ser um trabalho imenso, mas ninguém está assim, olha, os espíritos de luz não estão preocupados com os nossos débitos, né? Eles focam naquele esforço, no trabalho presente, porque a vida é hoje, naquilo que você está fazendo para mudar a sua natureza, a sua realidade, as suas coisas. Isso que eu acho muito bacana, e a gente devia fazer mais isso. Essa culpa, essa coisa que a gente carrega por coisas que fez, que não foram tão legais ou inteligentes no passado, a gente devia se focar nos esforços que a gente faz para melhorar um pouco todo dia, né? Então, é muito interessante seu comentário, porque esses dias eu falei para uma pessoa ali, que eu converso com tanta gente, é nele que vai na entrevista, e às vezes a pessoa fica falando porque o outro, agora o fulano faz assim.
Sim, mas não era, você não queria, não era a mudança da pessoa? Não importa quanto tempo levou, não é assim? Então, se a pessoa mudou, que bom que ela mudou, porque ficava falando porque ela era assim assada. Agora ela resolveu mudar, vai falar, nossa, tá vendo? Agora o fulano mudou. Que bom, né, que ele mudou agora, não é assim? Não era isso que a gente quer? Ver a mudança? Exatamente. Então, às vezes a pessoa vai reclamar porque o fulano mudou agora, caramba, mas que bom que ele mudou, né? Vida que segue, né? Exatamente. Já passou o que passou, o passado é uma roupa que não nos cabe mais, né? Eu adoro essa frase. Alguém tem mais alguma coisa a concluir, gente? Bom, se não, eu vou passar um pouquinho mais para frente aqui. Esse é um parágrafo grande que eu não consegui cortar no meio, mas depois tem a imagem do quadro aqui, tá? De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de eras floridas, né? Muito diferentes, porém, das que conhecemos na Terra, penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Ele chamou muita atenção por uma tela, né? Era uma tela enorme, representando o martírio de São Denis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na Terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela, e isso o intrigou, né? Ele, mas mesmo assim, tratando aquele quadro como cópia. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo para levantar o próprio crânio, que se rolavam aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Então, é interessante aqui que ele começa falando sobre a era, né, sobre as flores, a era que era florida, e a mobília, que era realmente dos tempos mais antigos, todos delicadamente esculturados, formando um conjunto. E ele começou a olhar as telas, e ele se fixou nessa tela em específico, né? E já dando como certo que ali seria uma cópia, mas ele via que aquilo tinha mais vida. Em relação à tela em si, eu não duvido de que haja verdade nessa tela, porque esses mártires, esses primeiros apóstolos, esses que foram martirizados no início do cristianismo, eram seres iluminados, que eles viviam muito mais o perispírito do que o corpo físico, e ele foi, teve a cabeça decepada. Eu não acredito que um espírito iluminado não sentisse aquilo que talvez nós sentíssemos, porque tinha uma outra visão da coisa, né? Mas mais interessante, ele ainda continuou insistindo que seria uma cópia, né? Eu só vou passar mais um slide, só para a gente olhar o quadro, porque eu não quis cortar o parágrafo, né? E esse é um quadro magnífico, realmente, né? É de uma riqueza de detalhes, impressionantes, né? O que vocês gostariam de complementar a respeito? Bom, eu fiquei tão impressionada com a impressão que ele teve, que eu fui olhar na história desse santo, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí ele também tinha, eles chamavam ele de Dionísio também, né? E ele viveu lá o que hoje é a França, e hoje ele é o santo protetor da França, né? Então, como ele fazia os milagres, e os romanos que dominavam a Gália naquela época, eles tinham os deuses deles, e aqueles nativos dali também tinham a crença deles, e ele começou a fazer uns milagres ali, né, e ele começou a incomodar eles com isso. E aí
ele foi o primeiro bispo, né, ali da onde é a França hoje, e aí quando eles cortam a cabeça dele, ele anda mais alguns metros com essa cabeça na mão, né, e aí eles ficam horrorizados com isso, porque eles era como se ele fosse, para eles era um tipo o demônio, né, que ele tinha parte com o demônio, porque ele fazia os milagres dele lá, e aí ele tinha que renunciar a Jesus, né, mas o objetivo dele era pregar o cristianismo naquele lugar ali, que eles não eram cristãos. Então, ele foi formando uma comunidade como Paulo de Tarso, e ele foi formando aquelas comunidades ali, e aí ele se tornou bispo daquele lugar. Mas daí, quando eles queriam que ele negasse Jesus, mais 2 sacerdotes, que ele já tinha formado sacerdotes ali naquele lugar, eles também escolheram morrer junto com ele, né? Então, achei muito interessante. E hoje é como se ele fosse o protetor das pessoas que têm dor de cabeça. Então, elas pedem para ele curar a dor de cabeça delas. Então, mas ele é o protetor da França hoje. Achei muito interessante, que eu falei, nossa, ele ficou tão impressionado com a coisa, que eu fiquei impressionado, falei, eu quero saber da história dessa pessoa. E o legal é que você vê aquele anjo vindo, trazendo a palma e a coroa, né? Tipo, você venceu, você conseguiu, você deu uma, uma, a sua passagem não foi em vão aqui, você cumpriu sua tarefa, né? Essa, um dia, quem sabe um dia a gente receba, né? Essa gloriosa presente de Deus aqui, né? Eu achei muito interessante. Vocês querem voltar lá para a gente conversar mais um pouco? Esse era o prêmio que ele recebeu por ele ter morrido pelo cristianismo. Pode voltar um pouquinho? Já vou voltar, peraí. Interessante esse quadro, muito bonito. Na verdade, os quadros, mesmo os quadros aqui nossos aqui, do plano físico, eles ficam impregnados da nossa, não só do pintor, das vibrações do pintor, mas também das pessoas que possuem aquele objeto, né? Tanto é que as pessoas que trabalham com psicometria, eles são capazes de sentir todos. Então, isso aqui não é uma coisa, não é uma metáfora. Existe vida tanto lá, movimentos, como aqui também, nos quadros daqui, só que a gente não consegue perceber. Mas lá eu acho que deve ser uma coisa assim, você deve ter uma impressão muito mais viva, até como ele fala aqui, como se tivesse movimento. Às vezes até movimentos, né, que a pessoa imaginou na hora de estar pintando aquilo, né? Muito bonito. Você sabe que há uns anos atrás, eu estive na Holanda e tive a oportunidade de ir no Museu do Rembrandt. Não sei se vocês já foram naquele Museu do Rembrandt, aí em França. Em Amsterdã. Perdão, não é Franca, é Amsterdã. E é a coisa mais incrível porque você fica 2 horas olhando todos os artistas holandeses, são maravilhosos, porque é um circuito, você faz aquele circuito, né? Que é coisa maravilhosa. Quando você, depois de 2 horas embasbacado de tantas coisas lindas, você entra naquele salão absurdamente grande, e lá no fundo está a Vigília da Noite, aquele quadro do Rembrandt, que tem uns 4x6, mais ou menos. A impressão que dá é que você vai andando naquela parece uma igreja, um salão absurdamente grande, lá no fundo tem aquele quadro, a impressão que dava é que aquelas figuras estavam saindo do quadro. Parece um 3D, assim, o foco de luz naquela menina atrás, o foco de luz naquelas pessoas, a escuridão. Então, na mesma hora que eu vi aquele quadro, eu esqueci as 2 horas que eu fiquei andando. Eu não consigo me reportar a nenhum quadro que eu tenha visto antes daquele. E olha que eu fiquei 2 horas apaixonada por tudo que eu tinha visto. Mas aquele quadro, há não sei quantos anos, sempre me fez lembrar, porque parecia que saía fora, era uma vida, era uma luz que tinha, e uma coisa impressionante. Né? Bem isso mesmo. Abadia, pode falar. Às vezes a gente pensa, né, que a criação é nossa, né? Por isso que diz, né, a criação não é nossa. Porque isso, na verdade, é uma holografia, né? E aí, esse artista, ele teve lá, né? Ele viu esse quadro e depois ele retratou aqui. Então, as coisas é muito mais simples do que a gente pensa. 2 questões. Por exemplo, lá na sala de cura,
tem os universos que é representado por aquelas mandala de origami lá, né? Que não foi, eu nunca tinha feito aquele negócio. Aí um dia Adão pediu para mim fazer o negócio, eu fiz o negócio sem saber que negócio que eu estava fazendo. Aí depois no estudo que ele estava fazendo, aí eu fiquei sabendo o que era aquilo. E aí logo que foi colocado na parede, aquelas flores, às vezes as pessoas olham ali e pensam que é um enfeite. E aí um dia o mentor falou, você sabe por que essas flores estão aí na parede? Essas flores, a energia do universo vem através delas, porque aquelas mandalas ali, elas representam, é a representação dos universos, e aquilo foi colocado assim, assim, eu não tinha consciência daquilo que estava sendo feito ali, então, quer dizer, a gente está executando algo, né, que não é nós que estamos fazendo, na verdade, a gente é um caminho ali para que aquilo aconteça, para que aquilo seja realizado. E tem a questão, né, do quadro daquele, como que chama lá o mentor, lá não é mentor, mas é o guru, né, do Yogananda, que acho que era o guru do Yogananda, não é nem o guru do Yogananda, é o guru do Yogananda. Ele nunca tirava foto, e quando as pessoas uma vez tentou tirar foto, ele não aparecia na fotografia. Aí um dia, de tanto o fotógrafo insistir, ele falou, tá bom, amanhã você vem, que amanhã eu vou aparecer na foto. Aí o fotógrafo foi no outro dia, e a única foto que ele tem no mundo é aquela que ele permitiu, que ele se preparou para ele poder sair na foto. E aí o Yogananda conta naquele livro lá do Diário de um Yogi, não é autobiografia, né? Autobiografia de um yogi, ele conta que um dia um deles estava ali olhando para aquela foto e ele se materializou, ele saiu daquela foto ali e veio falar com eles, entendeu? Então, para a gente ver que essa questão da holografia, ela não é uma coisa fantasiosa, é real, né? Mauri, pode falar. Eu acho incrível essas questões de lá ser o original, aqui a cópia. Isso cada vez fica mais claro. Uhum. Quanto a essas cópias, às vezes as ideias também. Ah, eu tive uma ideia. Às vezes essa ideia esporula em vários pontos do mundo ao mesmo tempo. Aí fica aquela briga. Fui eu que descobri? Não, fui eu. Você que me plagiou. Eu falo, não, amigo, todo mundo participou de uma reunião de desdobramento e todo mundo veio com a mesma ideia. Por isso estão fazendo essa descoberta, né? Cada qual no seu nicho, ao mesmo tempo, simultaneamente, com 15 minutos de diferença cada um. Então, é interessantíssimo. Essa vida da obra me lembrou um pouco, está tendo uma exposição, não sei se já terminou, do Van Gogh, e tem uma parte da exposição, não tem as obras dele originais, né? São projeções, enfim. Mas é interessante uma parte que você entra numa sala, é um galpão, e aí tem projeção em todas as paredes. Então vai, os girassóis, aí começam a se mover, os girassóis, e começa a meio que ter vida. As flores, aí aparece uma, aí aparece outra. Eu fiquei imaginando que talvez fosse assim, né? Você olhar para essas obras e elas terem essa vida, serem animadas. Interessantíssimo. Vamos lá. Então, vamos dar mais uma olhadinha no quadro do moço aqui. Realmente, ali, ó, está retratado os outros dois bispos, os outros dois que tiveram suas cabeças também decepadas, junto com o São Diniz, né? E aí, concluindo, mas tem mais dois slides só. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Assim, retruquei, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris, que foi o que disse André, né? Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas, neste caso, quer dizer, não é só de lá, né? Ele está dizendo que nós também produzimos algumas coisas. Mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Olha que coisa interessante. Essa é uma história real, sim.
foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de te contemplar de perto. Quer dizer, ela ainda não é a original. Quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Então, até as cópias de lá são melhores. Você está entendendo, Mauri, como a situação é? Eu achei muito interessante isso. Quer dizer, o Bonnat, o Florentino Bonnat, numa noite de inspiração, foi até lá, aquilo que ele imaginou ser um sonho divino, um sonho maravilhoso, contemplou a tela, ficou extasiado com a tela e reproduziu dentro das condições que ele tinha, que para nós aqui são maravilhosas, né? Mas mesmo assim, como ele disse, reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Então ele diz, as cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, nem mesmo a reprodução sob nossos olhos. Quer dizer, também era uma reprodução, que tem a beleza imponente do original. Eu fico imaginando onde estaria o original. E já tive a felicidade de contemplar de perto. É interessantíssimo. Pode falar, Mauri. Eu fico imaginando perguntar ao sujeito, dizer, escuta, é verdade que você sonhou com essa obra antes de pintar, você viu, você se lembra, imagina, ele descreve o desdobramento dele, consciente. Eu fui até uma cidade, vi um quadro luminoso. Eu fui num castelo, vi uma cena. Imagina que incrível isso. Que incrível, que mágico seria. Exatamente. Pode falar, Padir. O original está lá na cidade, né? Nessa cidade lá que tem ligação espiritual com a França, né? Isso aí é uma cópia, a original está lá, onde ele viu, né? O quadro realmente. Ele continua lá. É isso aí. Agora vamos lá. Desculpa, sabe uma outra coisa que me chamou a atenção? Que não é uma natureza morta, assim, um vaso com flores, uma cesta de frutas, Pô, decapitação, pô. É uma violência, né? É uma decapitação, Isso. sabe? Mas eu achei, assim, apesar disso, de um negócio muito iluminado, eles tiveram a delicadeza de colocar a luz lá na cabeça do sujeito, ele parece que pega a cabeça dele com um certo carinho, alguma coisa assim, aí tem um anjo vindo do céu, os outros que fizeram com um certo assombro, mas também talvez um arrependimento, falou, rapaz, o que eu fiz, como é que é isso, né, tipo, pô, acabei de decapitar um cara, então um certo meio pé atrás, assim. Então, apesar de ser muito forte o quadro, né, é algo que transcende, né, propõe essa transcendência de focar na alma infinita, enfim, é mais transcendente do que literal o quadro, né, como a arte muitas vezes propõe para a gente. É a divulgação da fé verdadeira, da evolução espiritual, do conceito de espírito evoluído. Eu acho que tem um pouco disso também, de chocar as pessoas falando, olha, tem mais na vida do que só isso que você vê, né? Abadia, pode falar. Então, ali ele mesmo pega a cabeça dele, depois que ele é decapitado, então, as pessoas que faziam parte da comunidade deles, eles ficaram tão impressionados, porque ele já tinha sido decapitado, ele andou mais alguns metros ainda com essa cabeça
né, na mão dele, depois que ele cai no chão. E aí eles pegam e eles sepultam ele naquele mesmo lugar ali onde aconteceu isso, devido a aquilo que eles viram, né, que realmente ele era um ser de luz, porque para ele já ter sido tirado a cabeça dele, ele andar alguns metros para pegar a cabeça, né, não era para qualquer um. Então eles pediram, e claro, quem fez isso também ficou, né, assim, horrorizado, né, dele ter feito isso depois de perder a cabeça. Então eles pediram e eles enterraram ele naquele lugar ali mesmo. Eu acho que essa imagem dele pegando a cabeça tem algo transcendente, profundo, que é tipo, eu mantenho a minha ideia. Eu sou morto, mas está aqui, eu mantenho o meu pensamento, eu sustento o meu pensamento. Esse é o significado para mim desse quadro, sabe? As verdades mais profundas ali, independente de qualquer coisa, né? Sustento a minha posição. Aí o André continua. Grande espanto apossava-se-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em contemplar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida, aquele que tem a superioridade espiritual, né? Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se a Fábio para Aniceto, exclamou: no entanto, no momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam de repousar algum tempo. E assim encerramos o nosso capítulo, né? E ele explica aqui, né, como que é interessante, é tudo muito expresso, muito óbvio, né? A gente fala mais do mesmo, eu acho, porque eles são extremamente elucidativos aqui. Existem as sublimidades espirituais na vida, fora da Terra, mas está ao alcance delas aquele espírito que também expressa e apresenta, como ele diz aqui, o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida, quer dizer, há necessidade de ter também minimamente alguma evolução, né? Não tem jeito. Para você ter acesso a essas coisas, não é em qualquer teor de pensamento. Quem levantou primeiro a mão, a Epadia ou... Pode falar. Não, o que eu ia falar é isso que você falou agora mesmo, quer dizer, não é qualquer um, né, que consegue captar essas coisas do além, assim, evoluir as coisas espiritualmente, né, valiosas. Ele também tem que ter já um mérito, ele também já tem que ter um preparo, né? Não é assim que qualquer um vai captar. Ele tem que estar pronto já a ter essa sensibilidade para ouvir, para ver as coisas, para sentir as coisas, porque senão nada feito, né? Ele não consegue ver, chegar, né, até onde está. É a questão da vibração, né? A pessoa não consegue, a vibração dele, quando ele dorme, não sai da casa dele, ou não sai do bairro dele. Então, já que ele conseguiu ir até aquela cidade lá, é porque ele já tinha uma sensibilidade suficiente para fazer isso. A Mauri pode falar? Nós já vimos em outros capítulos o poder da arte quanto à música. Eu me lembro dos corais que haviam em outros capítulos que a gente estudou. Mais uma vez, a arte aí sendo uma via de ligação. Aí eu ia fazer um trocadilho, né? Que o artista, o bem sintonizado, ele faz bem essa ressalva aqui, né? Não é qualquer um, né? Ir lá passar um papel na sola de sapato, olha minha arte aqui. Não, talvez não seja, né? Mas assim, um sujeito que está inspirado, está ligado, mais sensivelmente, com uma antena, ele passa a ser um médium de efeitos físicos, né? Encarnado. Então ele traz lá do outro lado toda aquela energia e plasma e traz aqui dentro da sua escultura, da sua pintura, da sua música, não é, Paulinho? Quantas e quantas
peças que às vezes você ouve e você entra na música e aquilo toca você de uma maneira, e pinturas, como a Márcia também trouxe aqui, né? Obras que você, assim, fica... você se liga, né? Acabam sendo uma ponte, né? Até essas dimensões mais elevadas, até esses pontos mais sensíveis, né? A arte tem esse poder de, de Eu tocar penso, profundamente. eu penso que esse intercâmbio não se dá só com o elevado, sabe? Infelizmente, com o mais negativo também, como os filmes de terror, como aquelas visões dantescas que a gente vê em muitas obras de baixíssimo calão que a gente vê, tanto no cinema, quanto em música, quanto em obras de gravuras, que é também os nossos artistas de uma situação vibratória mais pesada e mais baixa, se nutrindo daquilo que eles veem, provavelmente em ambientes mais degradados e assim seguimos, né? A gente vê isso todo dia, né? Aliás, infelizmente, é o que mais se vê, é esse tipo de inspiração. É isso que você falou, Márcia, é interessante, porque eu me lembro que uma vez tinha uma pessoa que se ligou muito nessa questão, sabe, do estudo daqueles seres lá, né, que ainda está no caminho da ignorância, lá naquele umbral pesado, mandando nas pessoas, escravizando os outros, e num dia lá, a espiritualidade pegou e falou para a pessoa assim, olha, é importante você saber que isso existe, né? A gente precisa saber do que existe, mas não é todos os dias, por exemplo, você ficar aprofundando, você ficar mergulhando nisso, porque você vai Conectando, entrando né? nessa energia e começou a entrar naquela energia e o negócio começou a ficar sério, entendeu? Então, aí eles falaram a respeito disso, você entendeu? Que não pode mergulhar muito profundo nisso, você acaba mergulhando lá de uma vez e não consegue sair dali. Esse negócio de quadro é interessante. Essa imagem, interessante ele pintar essa luz saindo da pessoa, né? Isso provavelmente reflete o próprio perispírito dele, né? Isso, se esse quadro no original, não foi a pessoa viu isso aí, o pintor original lá no plano espiritual, Uhum. se ele não presenciou isso, né? Agora, a imagem do umbral, muitas vezes ela é terapêutica, sabe? A Vilma lá na segunda-feira, no Grupo Esperança, lá no NAR, ela faz um trabalho de pintar umbral. Ela pinta sob orientação dos mentores. Ela pinta cavernas, ela traz aquela energia negativa na pintura, ela pinta com os pés, né? Então ela pinta caverna, pinta pessoas deformadas, com a cabeça deformada, os espíritos. Então o plano espiritual está acessando aquilo, trazendo para a pintura e traz junto energia, porque como nós falamos aqui, a pintura tem algo de atrair e de depurar, vamos dizer assim, não está me fugindo a palavra, mas trazer, é como se fosse um choque anímico do médium, né? Então a pintura pode trazer essa energia de alguma forma ali. Tanto é que depois, no final das pinturas, a Vilma e o pessoal lá rasga todos esses quadros. Teve um dia que ela pintou, assim, mais de 15 cabeças de pessoas com o perispírito deformado e tudo mais, né? Cavernas e tudo mais. Então, essa questão do umbral, às vezes, ela é trazida na pintura, não no sentido de que as mentes das pessoas estão perturbadas, mas uma função terapêutica, às vezes, né? Mas não é o mais comum, claro. 99% é o que o Márcia está falando, que a Badia está falando. Então, mas aí ele vem como uma instrução, né? Já é uma coisa instrutiva, mas você viu como depois rasga tudo para não ficar aquela energia ali para sempre ali presente, né? Quer dizer, vem para instruir e depois que instrui, aí é dissolvida aquela energia também, né? Mas eu penso assim que os filmes, a gente tem que tomar muito cuidado com filme, com televisão. Eu já nem tenho televisão em casa hoje, há mais de 6 anos, por incrível que pareça. E aquilo que a gente deixa entrar para dentro da nossa casa, qualquer a sintonia que aquilo traz, eu acho muito perigoso. Os filmes, esses filmes, as séries estão terríveis hoje em dia. A música de hoje em dia do Brasil acabou. Eu fico bem preocupada com isso. Espero que a galera que venha tenha inspirações mais
mais dignas, né? Mas tem 3 rapazinhos, menino, né, que eles estão arrasando, né, voltando aquelas músicas bacana lá da Bossa Nova, não sei se vocês conhecem eles, até mandei para o Marcos esse dia o vídeo para eles verem. É só essas músicas mesmo, sabe? Tipo da Bossa Nova, só aquelas músicas que tem conteúdo. Então eu acho bacana porque eles têm o quê? Uns 12, 13 anos, né? São 3 meninos. Então você vê que, né, tem alguém já mexendo nesse negócio para voltar a energia da música, né? Uma música mais legal. Não, Badia, acho que a Marcia estava falando da imagem mais do que a música, as cenas da televisão, realmente, elas estão... Hoje eu estava comentando aqui com a Cris, né? A nossa tendência aqui é desaparecer com a televisão também, infelizmente, viu, Márcia? Está muito... O certo é você escolher, mas o problema é que você escolhe, né? Você vai num canal legal. Aí começa a passar um intervalo, começa a passar umas propagandas horrorosas, umas coisas, aí você tem que ficar... desligar a televisão, aí está difícil, viu? A nossa tendência é procurar... pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou falando nada da televisão, cada um tem o seu jeito de... É que eu estou falando assim, é uma tendência da gente procurar coisas melhores, né? Mas a televisão tem coisa boa, eu não tenho dúvida disso. Mas aqui os canais em casa também, eu vejo assim, o YouTube, o que eu quero ver lá, mas assim, canal de televisão aqui em casa faz quase uns 10 anos, eu acho que não tem mais também, sabe? Isso aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso capítulo. Era um capítulo simples, né? Eu acho que o capítulo que vai vir agora vai ser mais interessante, né, Abadia? O próximo capítulo vai ser mais... Esse agora vai ser do peru, como diz os meus... Vai dar mais pano para manga aqui, vai dar para conversar bastante a respeito. Não, mas esse capítulo aqui é muito interessante também, viu? Ele é bem interessante. Porque ele vai desenhar, ele desenhou o ambiente que eles chegaram, depois vem o problema, que é o Alfredo. Agora, se a gente não entender bem aqui o local, não dá para entender depois também. Exatamente. Muito bom, obrigado, Márcio. Ele é uma introdução muito bacana mesmo, muito bom. Eu que agradeço vocês. Então, nossa apresentação. Alguém quer fazer a oração de encerramento?